Oi, Deusa! A gente chegou no capítulo 15, que é o último capítulo desse livro, e ele chama Agir como Sombra, o Canto Profundo. Nesse último capítulo, ele é bem curtinho e a Clarissa vai fazer um fechamento dizendo sobre o que é que a gente está fazendo aqui nessa jornada do livro. E a gente entende que exatamente o que precisa ser feito para a gente invocar a nossa mulher selvagem é agir como sombra. E ela vai explicar que ao longo da nossa vida a gente já vem procurando pela mulher selvagem, ao longo da nossa adolescência, a gente já vem procurando por esse sopro de vida que faz a gente se sentir mais inteira, mais dentro do nosso próprio corpo. E que a gente age como sombra já, que a mulher selvagem, ela tá esperando a gente dentro das nossas idas e voltas, das nossas perambulações, dos nossos pactos com o diabo, das nossas iniciações incompletas. A gente já tá entrando em contato com ela, a gente já tá na sombra dela e ela também tá na nossa sombra. Aqui ela fala sobre o comportamento também dos lobos. Ela abre falando que a loba segue como sombra qualquer um ou qualquer coisa que passe pelo seu território. É sua maneira de colher informações, é o equivalente de manifestar-se e transformar-se em algo como fumaça, para voltar a se manifestar. Então, o que ela está querendo dizer aqui é para que a gente adentre nos nossos espaços profundos, psicológicos e emocionais, dentro da nossa psique. E se torne uma sombra, uma observadora de quem é que está chegando ali, o que é que está sendo manifestado, o que é que a gente está sentindo, se o predador está ali ou se o predador está trabalhando. Fazer esse trabalho, essa escavação interna mesmo, de relacionamento com a gente mesma, com o modo com que a gente sai para o mundo nos afeta e como a gente volta com isso. Então é ir pro mundo sem o plástico bolha, né? E com a curiosidade de o que é que tem aqui pra mim, dentro desse espaço que eu ocupo, dentro desse trabalho que eu frequento, dentro dessa roda de amizades que eu tô inserida. E ficar atenta mesmo a tudo o que esses espaços fornecem pra gente de material sobre a gente mesma, como um espelho. E o que vale, óbvio, muito fortemente também para as nossas relações. Ela fala que a gente não é uma turista nessa terra da mulher selvagem, muito pelo contrário, de que esse é o nosso lugar, essa é a nossa terra natal, essa é a nossa terra que foi nos dada de herança. É do nosso direito pertencer a esse lugar. E ir e vir nesse caminho de entender o que passa dentro para colocar no mundo lá fora. E aí ela traz um parágrafo que é exatamente assim. É vindo dessa terra que voltamos para nossas roupas, para nossas vidas do dia a dia. Voltamos daquele local selvático para nos apresentarmos diante do computador, diante da panela, da janela, do professor, do livro, do freguês. Instilamos o mundo selvagem no nosso trabalho, na criatividade, no mundo dos negócios, nas nossas decisões, na nossa arte, no trabalho das nossas mãos e do nosso coração, na nossa política, nos nossos planos, na vida familiar, na educação, na indústria, nas relações exteriores, nas liberdades, direitos e deveres. O feminino selvagem não é apenas sustentável em todos os mundos, é ele que sustenta todos os mundos. Então, é por causa desse trabalho profundo que nós mulheres estamos fazendo ao longo de todos os tempos em que o mundo se sustenta. E uma das grandes coisas que me veio aqui durante essa parte é do quanto o trabalho feminino feito ao longo dos tempos sustentou todas as estruturas familiares e assim de uma cultura no sentido do cuidado e da atenção. Duas coisas que não são nada valorizadas dentro da sociedade patriarcal e extrativista que a gente vive. Mas
é no puro cuidado com o outro que a gente consegue se manter. Então, quando a gente tá passando, né, por um momento grande de adversidade, quando tá acontecendo um grande BO, assim, uma empresa, num trabalho, aquilo ali vai ser sustentado só se tiver alguém com muita fé no coração, alguém com muito amor pelo trabalho que está sendo feito e alguém que esteja disposta a empreender ali cuidado sobre aquilo. E isso vale tanto para negócios quanto para as relações, para tudo que eu consigo imaginar. Então, relações também só sobrevivem com cuidado, com a atenção que a gente coloca dentro disso. E aqui ela fala da gente fazer esse caminho de bater em retirada do mundo exterior e depois se colocar no mundo de novo, porque é isso que o mundo tá precisando. E me vendo quanto é difícil sustentar com amorosidade esse lugar do cuidado. Então, eu me lembro, eu sou muito cuidadosa, eu tenho um instinto bem do cuidado ali com o outro. E eu lembro que dentro da faculdade, eu já ouvia de um professor meu que falava: Júlia, você é muito de abraços, você é muito carinhosa, isso daqui não funciona no mundo dos negócios. E quando... E aí eu, né, super novinha, fiquei assustada, falei, nossa, eu tenho que me fechar, eu preciso ser menos touching person, preciso dar uma segurada aí no meu axé. E aí, quando eu entrei na empresa que eu trabalhei durante 5 anos, eu percebi que eu não deixava isso de lado. Então, eu ia pegar um cafezinho pra mim, eu ofereço cafezinho pra todo mundo. E eu ia fazer alguma coisa, eu falo, você quer alguma coisa que eu pego lá pra você? Eu abraçava os meus chefes, então eu consegui, de alguma maneira, não me desvincular de quem eu sou quando eu estive em um ambiente em que me falaram que aquilo não cabia. E quando eu pedi demissão e eu saí, conversei com os meus chefes, eu conversei com todo mundo que fazia parte ali do time, e um dos grandes feedbacks, um dos grandes, assim, temas da conversa é o quanto eu consegui trazer pro time esse sentido mais de família, o quanto isso foi bom, o quanto isso agregou, o quanto a gente conseguiu passar por um momento de adversidade dentro desse trabalho, em que a gente se fortaleceu, em que me ter ali dentro como a pessoa que vai falar, gente, vai dar certo, a gente vai fazer de outro jeito, se você não der conta, eu te cubro. O quanto esse cuidado mesmo com o outro, apesar de estar inserido ou não em um ambiente de negócios, de trabalho, foi essencial durante a minha passagem ali. E eu fiquei super emocionada de ouvir isso no final, quando eu tava pedindo a demissão, porque fez diferença. Fez diferença eu sei quem eu sou. Então, eu converso com muitas amigas que são assim também, né? São das misticidades da vida. E esse é um incômodo geral, do tipo, nossa, eu sinto que eu não posso levar isso pro trabalho. E eu sinto que cada vez mais a gente vai revolucionar os ambientes em que a gente se insere quando a gente leva exatamente isso. E aí é claro que não é virar de barriga pro predador e nem consentir com tudo que falam pra gente, nem ser a super simpática sempre, aquela que se sobrecarrega quando vai, né, querer ajudar o outro, ter cuidado com o outro. É esse termômetro que eu sinto que a gente tá regulando aqui quando a gente lê esse livro e tem conhecimentos sobre o feminino, sobre o ser mulher e ter sido criada como mulher no mundo em que a gente vive hoje. Mas é sim entender que isso tem seu poder.
que a gente consegue ser dócil e feroz ao mesmo tempo, que a gente consegue ser amorosa e firme ao mesmo tempo, que a gente é uma habitante de dois lugares, tanto do de fora quanto do de dentro. E outra coisa que me vem também muitas mulheres com dificuldade de fazer esse caminho interior, em falar, meu Deus, mas então parece que eu vou ter que parar a minha vida para conseguir fazer esse caminho interno, para me entender. Nossa, eu vou ter que fazer o quê, né? Um retiro espiritual, eu vou ter que fazer práticas cotidianas. E eu sinto que esse livro deu pra gente muitas chaves do que é que a gente tá fazendo, porque ele deu nome. E dar nome às coisas já traz para nossa consciência o lugar da onde a gente tá. Então, para mim, mudou muito quando eu me vejo em determinada situação e eu falo, caraca, agora eu tô fazendo, se eu falar sim pra isso, eu vou estar fazendo um pacto com o diabo. Eu vou estar fazendo um pacto de inocência, porque eu sei o que é que tá escrito nas entrelinhas, mas eu tô querendo não saber pra poder acreditar que isso daqui vai ser bom pra mim. Então a gente já deu o nome. Eu sei que isso daqui tem uma cara de barba azul. Eu sei que se eu me demorar tempo demais pra entrar em me dedicar em fazer alguma coisa que eu realmente quero, alguma coisa que realmente me traz, sabe, uma vontade de viver, vontade de ser eu mesma, se eu demorar tempo demais pra fazer isso, eu vou estar largando a minha pele. Eu vou estar largando aquilo do qual eu sou feita. Então, quando a gente nomeou tudo isso, eu percebo que na minha vida em especial eu me encontro em várias histórias, em vários momentos, em que eu falo, isso daqui eu sei qual é o nome, isso daqui eu tenho referência, eu tenho vocabulário, né? A gente faz uma biblioteca ali para entender o que tá acontecendo na nossa vida. E eu sinto também que esse caminho de ir para dentro não pede para que a gente pare a nossa vida lá fora, muito pelo contrário. A gente falou isso em alguns outros capítulos, de que a vida fora, a vida objetiva, ela empreende uma pressão e uma força necessária para que a gente, inclusive, possa fazer o trabalho profundo bem feito. Então, não é só ficar no mundo das ideias, no mundo da profundidade e as emoções, não. Quando a gente faz esse caminho, se coloca no mundo exterior, aí a gente vê em teste se a gente aprendeu aquela lição, que é mais ou menos o que a gente conversou dentro do Urso da Meia-Lua, de que a mulher vai lá, ela sobe a montanha, ela lida com um urso, e na hora que ela desce, ela acha que vai ter uma solução mágica, não vai. O que ela tem que fazer é aplicar aquilo que ela aprendeu nas montanhas. Então é nessa aplicabilidade da nossa vida que a gente entende quantos passinhos a gente já deu, o que é que dá para ser feito, o que é que dá para ser remodelado. Então a vida objetiva tem um grande papel na nossa vida, claro, senão não estaríamos aqui. Mas eu sinto que a questão de ir pra dentro vai ser sempre no nosso relacionamento com a gente mesma. De que a gente não precisa parar tempos e horas pra pensar sobre a própria vida, mas de que sim, a gente precisa parar um pouco. A gente precisa romper com o automatismo do porquê eu faço as coisas sempre do jeito que eu faço. Então, pra mim já é muito, muito simples fazer isso. A gente precisa romper pra entender, calma, isso daqui tá fazendo sentido? Eu fiz isso durante talvez a minha vida inteira, mas agora algo tá me dizendo, tô sentindo que isso daqui não faz mais nenhum sentido. Não faz sentido eu levar pra minha vida. E aí tem um negócio que é que nem, assim, coisas que a gente tá acostumada mesmo de fazer no automático, que é, eu chego em casa e já ligo a televisão. Mas você nem vê a televisão. Mas aquele barulho de algum modo, né, te traz ali um barulho usual, um barulho familiar em que você se sente em casa, em que você tá sentindo que tá fazendo alguma coisa, não sei. E aí se vale reperguntar, né? Isso faz sentido?
Eu tô descansando quando eu chego em casa do trabalho e já ligo a televisão direto. Será que não era melhor eu ficar um pouquinho no off? E se perguntar, e se chegar na resposta de que não, de que de fato ligar a televisão faz sentido, beleza. Mas daí a gente não tá fazendo no automático. Aí a gente tá entendendo aquilo que faz bem de verdade pra gente. E aí, o que acontece muitas vezes é que nessa procura em ser melhor, em aplicar novos hábitos na nossa vida, a gente acaba se deparando com coisas difíceis. E é difícil. É difícil mudar um hábito. É difícil mudar uma coisa que você sempre fez. Então, primeiro, você precisa ter muita compaixão com você mesma. Se esse é o jeito que você veio agindo ao longo da sua vida, muito provavelmente você não vai conseguir mudar de primeira. Mas você vai começar a se atentar. A não mudar de primeira e falar, epa, fazer a sombra e entender o que é que não deu certo aqui da primeira vez que eu posso tentar de novo. E simplesmente é difícil porque você nunca fez. E se é difícil, significa que você já começou. Significa que você já tá no caminho. Significa que você já rompeu com o que era mais fácil. Então, eu queria deixar isso muito claro aqui, de que o difícil é bom. De que às vezes a gente desiste porque tá difícil demais. Porque, nossa, ficou muito difícil e aí não é pra mim. Só que na verdade não. Tá difícil só porque você começou. E na verdade o mais difícil é começar. Agora que você já tá na parte difícil, é só você continuar. É só você persistir mais um pouco. Porque essa parte do difícil é a pior. E se o pior já começou, depois dele você vai conseguir sustentar. E a coisa vai se adequar pra ficar mais fácil. E então é assim que eu sinto que a gente vai calibrando. Ela vai falar várias coisas aqui no finalzinho que eu quero ler, porque não vou falar com as palavras dela. Então, vamos lá. Use seu amor além dos seus bons instintos para saber quando rosnar, quando atacar, quando aplicar um golpe violento, quando matar, quando recuar, quando ladrar até a madrugada. Para viver o mais próximo possível da força espiritual selvagem, a mulher precisa sacudir mais a cabeça, ser mais exuberante, ter mais faro na intuição, ter mais vida criativa, enfiar mais a mão na massa, ter mais solidão, ter mais companhia de mulheres e levar uma vida mais natural, para ter mais fogo e elaborar mais as palavras e as ideias. Muito mais canto hondo, muito mais canto profundo. Todas nós podemos afirmar pertencer ao antigo clã das cicatrizes, ostentar orgulhosas as marcas de combate do nosso tempo, escrever nossos segredos nas paredes, não aceitar sentir vergonha, abrir o acesso à saída. Não vamos nos desgastar com a raiva, pelo contrário, vamos extrair forças dela. Acima de tudo, sejamos espertas e usemos nossos talentos femininos. Tenhamos em mente que não se pode esconder o que há de melhor. A meditação, a instrução, todas as análises de sonhos, todo o conhecimento dos verdes campos divinos não tem nenhum valor se forem guardados para a própria pessoa ou para uma dúzia de escolhidos. Portanto, apareça. Apareça onde quer que esteja. Deixe pegadas fundas porque você pode fazer isso. Seja a velha na cadeira de balanço que embala uma ideia até que ela volte a remoçar. Tenha a coragem e a paciência da mulher na história do urso da meia-lua, que aprende a ver além da ilusão. Não se distraia queimando fósforos e fantasias como a pequena menina dos fósforos. Não desista até encontrar a família a qual pertence, como o patinho feio. Despolua o rio criativo, para que La Llorona encontre o que lhe pertence. Como a donzela sem mãos, deixe que o coração paciente a guie floresta fora. Como La Loba, colha os ossos dos valores perdidos e cante para devolvê-los à vida. Perdoe tanto quanto puder. Esqueça um pouco e crie muito. O que você faz hoje influencia suas descendentes no futuro. As filhas das suas filhas irão provavelmente lembrar-se de você. E o que é mais importante, seguir seu exemplo. Os recursos da vida com a natureza instintiva são muitos.
E as respostas mudam à medida que você muda. E o mundo muda. E por isso não se pode dizer faça isso e faça aquilo nessa ordem exata e tudo ficará bem. Então ela fala que vai aqui algumas sugestões do que é que os lobos fazem. E se você estiver se sentindo que tá se esforçando demais, ela sugere para que você comece pela primeira coisa dessa lista, que é 10 itens sobre normas gerais para a vida dos lobos. E a primeira é coma. A segunda é descanse. A terceira, perambule nos intervalos. A quarta, seja leal. Quinta, ame os filhos. Sexta, queixe-se ao luar. Sétima, apure os ouvidos. Oitava, cuide dos ossos. Nona, faça amor. Décima, uive sempre. No pós-fácil, ela vai falar do que se trata a tradição dela de contadores de história, e ela vem falando coisas muito bonitas, que é mais ou menos o seguinte. Ela vai falar que as histórias, então, são bálsamos medicinais, porque a gente entende dentro do arquétipo mensagens que não são conscientes, e isso cura profundamente o nosso inconsciente, o nosso padrão de inconsciência, que acontece exatamente isso que eu falei quando a gente tá em uma determinada situação e fala, uau, agora isso daqui tem um nome. Agora eu sei que isso é um predador e eu sei como essa história termina. E nesse bálsamo medicinal que a história traz, a gente é capaz de recuar e dar a volta para conseguir entender o que precisa ser feito ali naquele lugar. E ela fala que as histórias, os contadores são como sementes. E o arquétipo da semente é aquela que nunca morre. Então, pessoas morrem, mas histórias curam. Essa a ideia principal que tá aqui dentro desse pós-fácil. E o que ela fala é que é muito nítido perceber a diferença de pessoas que criam uma história e de quando a história cria alguém. E isso eu achei muito interessante. Ela fala que a tradição dela se trata desse último, de histórias que criam pessoas, que nada mais é do que a gente reconhecer a nossa própria história de vida. Então, qual é a história que a gente quer contar para as filhas das nossas filhas das nossas filhas? Qual é a história que a gente quer que elas contem sobre a gente? Sobre o modo com que a gente viveu a nossa vida. Isso eu sinto que é ser cria da nossa história. Ao invés de fantasiar da vida que a gente queria ter feito, ou contar histórias das quais a gente só ouviu falar e que nunca viveu, mas sim viver a vida nesse sentimento de o que é que eu tô criando, o que é que eu quero contar, quais são as medicinas aqui dentro da minha história que me fizeram ser quem eu sou hoje. Então é de repente olhar e falar, poxa, eu perdi a mão, assim como a donzela sem mãos em determinado momento da minha vida. E agora as minhas mãos ainda não cresceram, mas eu tô tateando o caminho na floresta. É saber ali o que é que a gente tá... Qual é a nossa perambulação. E saber que isso faz parte do nosso processo iniciático, do nosso amadurecimento como self, daquilo que a gente realmente é. E ela termina falando o pós-fácil o seguinte: espero que vocês saiam e deixem que as histórias lhes aconteçam, que vocês as elaborem, que as reguem com seu sangue, suas lágrimas e seu riso, até que elas floresçam, até que você mesma esteja em flor. Então você será capaz de ver os bálsamos que elas criam, bem como onde e quando aplicá-los. É essa a missão, a única missão. E é assim que acaba. A gente tem que ficar lendo aqui esse último parágrafo, sabe? Escrever em algum lugar, tatuar, pra não se desgarrar disso. Quanto as lágrimas, o sangue, então ela tá falando aqui que sentir faz parte, as lágrimas são as nossas proteções, o sangue faz parte, dizendo que o sacrifício tá em igual medida dentro daquilo que a gente tá buscando. E eu fiquei por um momento, assim, depois que acabou o livro, pensando
o que é que eu tiro, né? Quando eu fecho esse livro, agora que acabou, o que é que fica em mim dessa vez, dentro dessa leitura? O que é que cola dentro de mim? O que é que eu fecho o olho e não faço tanto esforço para lembrar, para sair daqui de fato mudada e relembrando desses ensinamentos. Então eu escrevi algumas coisas e eu vou aqui. E eu vou trazer para vocês. Primeiro, que a inocência é uma iniciadora. Então, ser inocente faz parte do nosso processo de iniciação. Depois, medir os excessos para não cair nas armadilhas da distração. Então, sempre que possível, se questionar. Medir os excessos vem nisso de fazer as perguntas corretas. Do tipo, tá fazendo sentido eu ligar essa televisão aqui? Ainda faz sentido eu agir de tal maneira? Depois, perambular é uma crise e ela é a melhor coisa que vai te acontecer. Muitas vezes, no sentimento de perambulação, a gente sente que a gente tá perdida, que a gente não sabe. A gente tá sem rumo, né? Não sabe o que tá acontecendo da vida e tudo mais. E, de fato, o perambular é uma crise imensa. E aqui no livro, o tempo todo, ela traz o perambular como uma coisa muito boa. Muito boa. Então, quando o patinho feio tá perambulando, ele tá aprendendo, ele tá procurando a turma dele. Na hora que a donzela sem mãos sai pra perambulação dela e ela faz 2 perambulações, ela tá indo de encontro com aquilo que realmente vai curar a vida dela e vai fazer com que ela viceje, com que ela fique deslumbrante do modo com que ela merece ser e ela veio pra ser. Então, perambular é uma crise e faz parte. A gente precisa sustentar essa parte do não saber o que fazer até encontrar alguma coisinha que dê uma previsão. Depois, cuide das ideias novas como se elas fossem filhotes fofos. Então, esse é um grande acolhimento dentro do meu processo de criação, de trabalhar com aquilo que eu vejo que faz sentido, que transborda em mim. E o quanto isso é importante, né? Ver as nossas criações, aquelas novas ideias, como um filhote fofo, sabe? Você não fala coisas ruins pra um filhote fofo. Você não fala que ele vai virar um cachorro feio, que ele vai crescer e nada dali vai ser bom. Não, você fica em cima, né? Beijando, dando carinhozinho, achando, ai, que neném. Então, se a gente conseguir agir assim com as nossas novas ideias, é uma grande revolução. Anotei também, sacrifícios fazem parte e os descansos também. E aqui entra a parte de lágrima e sangue. Fazer questão do remédio correto e ir buscá-lo, porque ele não vai estar no buffet. Então, a gente vai ter que romper com algumas estruturas para ir atrás daquilo que a gente realmente quer ver acontecer na nossa vida, que a gente quer sentir, que a gente quer testar. E aí eu atendo muitas mulheres que falam: eu não sei o que eu gosto, eu não sei o que eu faço pra mim. E eu falo, tá tudo bem não saber. O grande problema não é que você não sabe. O grande problema é que você não tá testando. Então, tá tudo bem não saber, mas comece a testar. Comece a se colocar em lugares diferentes, a testar coisas diferentes, a fazer um pouquinho diferente e tateando ali o caminho. Não ceder às fantasias e os predadores que prometem o ouro sem esforço. Essa é uma armadilha que vai te cobrar caro demais. Então, sempre que vier aí uma grande promessa, sem esforço, sem lágrimas e sem sangue derramado, duvide. E aqui, eu já apito um alarme quando eu falo isso, do sentido da gente também tratar isso em igual medida das crenças que a gente trata em relação a grande esforço, no sentido de que
Só se eu me esforçar muito, só se eu der tudo de mim, aí isso vai valer a pena. Aí sim isso vai estar no caminho certo. Então eu sinto que existe essa linha tênue da gente não cair na armadilha de que as coisas de mão beijada vão ser dadas e nada vai ser cobrado, mas também não cair na outra armadilha de achar que a gente tem que se matar para conseguir as nossas coisas. Porque não precisa. A gente vai encontrar aquelas amigas, aqueles espíritos de branco que vão ajudar a gente ao longo do nosso processo. Então a ajuda divina, a divina providência vem quando a gente menos espera, e aí aparece alguma criatura para colocar ali uma pera na nossa boca. A gente tem que confiar nisso também. Outro ponto, ninguém pode entrar na mata ou na floresta por você. Ninguém vai perder as mãos por você. Ninguém vai subir a montanha por você. Ninguém vai fazer o trabalho profundo por você. É você que tem que fazer por você mesma. E confiar em ajudas divinas para tirar um pouco a mão do controle daquilo que eu queria que fosse desse jeito, só tem um jeito de ser bom. Então, confiar nessas ajudas de espíritos que aparecem com uma mãozinha ali, que a gente não sabe de onde veio, mas a coisa resolveu. E aí, eu coloquei perguntas que eu vou sugerir como exercício pra gente conversar dentro do nosso encontro depois, que ancora exatamente o final desse livro, em que a gente falou que a gente cria a nossa história. A gente conta aquela história que a gente quer que seja contada pelas filhas das nossas filhas. Então a pergunta aqui é: se pessoas morrem, mas histórias não morrem, histórias curam, qual é a cura que você quer que venha de você a partir da sua história? Qual é a história que você quer contar sobre a sua própria vida? Qual é a história que a sua neta vai contar sobre você? Então, tira um tempinho depois que você fechar esse livro, fechar esse vídeo para responder essas perguntas. E aí, a gente já encontra nessas respostas o bálsamo, que é contar a nossa própria história. E eu queria fechar falando sobre... Assim que eu escrevi essas perguntas, eu pensei... Nossa, talvez a gente vá para um lugar muito grandioso no sentido de eu quero que a minha história seja contada como a mulher que ergueu um império, que fez um feito muito gigantesco. E eu queria relembrar aqui de que isso não é necessário, de que não precisa ser um grande império, você não precisa fazer uma coisa, sabe, gigantesca, ou falar que a sua vida não tem grande importância porque você não fez uma coisa gigantesca. Mas dizer aqui, retomando a questão do cuidado e da atenção, o quanto isso já é de uma grande valia. E o que eu lembrei para contar que é sobre uma história de uma ancestral minha, que é a minha bisavó. A gente não se conheceu porque ela morreu um pouco antes de eu nascer. E ela não foi uma mulher que ergueu um império, ela não fez grandes movimentos sociais e ativistas. Não teve nada disso, ela foi uma mulher super simples, mas ela é a figura da minha família, e dentro da minha família a gente tem várias perdas. A minha mãe e a minha avó perderam essa minha bisavó, que era a avó da minha mãe e a sogra da minha avó, então ela era mãe do meu avô. E a gente perdeu também o meu avô, filho dessa minha bisa, e depois a minha avó também perdeu um filho dela. A minha mãe perdeu um irmão. Então, só pra contextualizar, de que tiveram muitas perdas na minha casa, no lar onde eu nasci, dentro da minha ancestralidade.
E eu ouço falar muito bem dessas 3 figuras que passaram já para um outro plano. E da minha bisavó em especial, eu sempre ouvi, desde pequena, falar muito bem dela. Então, a minha avó, ela tinha a minha bisa como sogra, minha avó poderia ter ela como uma rival, como uma pessoa que não era legal e tal, mas não. A minha avó tinha uma relação super conflituosa, na verdade, com a mãe dela. Então, com a sogra, ela encontrou uma mãe, ela encontrou uma lá que sabe. E aqui eu venho a dizer que, apesar de não ter conhecido a minha bisa, eu sei que ela foi uma grande mulher dentro das mulheres da minha família. Ela foi uma lá que sabe, ela foi uma mulher selvagem. Porque a minha avó, e eu fico toda emocionada, enfim, porque a minha avó é muito rígida, ela foi muito rígida, ela teve uma infância muito rígida também, ela é muito dura com a vida. E aí ela fala pra mim o quanto encontrar com a minha bisa deu doçura pra vida dela. Deu um sentido de descanso, sabe? De encontrar um lugar em que você vai entrar e vai ter um chá com bolo pra te esperar, assim. Que isso tinha com recorrência na casa dela. Esses dias eu liguei pra minha avó, a gente tá perto da época do Natal enquanto eu gravo esse vídeo, e minha avó falou: poxa, o Natal perdeu tanta graça depois que a gente não tem mais a sua bisa. E eu falei, mas vó, a gente não tem a minha bisa, já faz quase 31 anos, porque eu tô com 30 agora. Então assim, como assim o Natal não tem mais graça? Mas o que ela tava querendo falar ali é que, poxa, eu queria que ela estivesse aqui. Eu queria que nesse Natal ela pudesse... Eu queria poder ir na casa dela nesse Natal. Eu senti que tinha isso dentro da fala da minha avó. E a minha mãe, dentro de uma convivência super rígida com a minha avó, do jeito que a minha avó foi uma mãe rígida pra ela. E a minha mãe virou super a rebelde da família. E a minha mãe fala sobre a minha bisa também com igual admiração e igual aconchego, assim, de falar, meu, Júlia, sua bisa era a pessoa mais incrível. E ela conta que ela ia fazer bolo, ela ia fazer pudim, era a típica vovozinha que faz tudo pelos netos, assim, sabe? De cuidado, de carinho e tal. E aí minha mãe conta que a minha avó ia fazer coisa e ela raspava, assim, a lata de leite condensado, sabe? Ela tirava tudo, a minha avó. Arrancava tudo, tipo assim, não sobrava nada pra galera, sabe? Enfiar o dedo, pegar uma colherzinha pra comer ali da lata. E ao passo que a minha bisa, não. A minha bisa, minha mãe falava que ela usava várias latas de leite condensado. E ela deixava pelo menos assim, 1/3 de lata pra cada neto. E aí na hora que eles chegavam na cozinha, ela dava a lata pra todo mundo com uma colherzinha. Então, lembrando da minha bisa, eu lembrei de trazer isso pra cá, que eu sou a bisneta dela. E eu tô contando essa história do quanto eu sei que ela foi importante pra minha família, não porque ela ergueu um império, mas porque ela sustentou um cuidado que mulheres depois dela não conseguiram sustentar. E que não igual a ela, né? Não do mesmo jeito com que ela fazia. Então eu queria relembrar dessa história para dizer que é muito importante, talvez o maior trabalho seja o cuidado que a gente tem com os nossos, com a gente mesma, é claro, e com os nossos, que isso já é muito grandioso, que isso já faz o mundo ser muito melhor, que a gente pode entrar dentro desse papel para acolher mais primeiro a nós mesmas e depois acolher aqueles que estão do nosso lado, para que, quem sabe, as nossas bisnetas não contem histórias sobre o quão massa a gente foi, o quão massa foi viver do nosso lado. Então, é assim que eu encerro. Eu queria agradecer muito, 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 muito esse time de mulheres que a gente se reúne. Eu sinto que a gente é as sementinhas que vão brotando. Sei que muitas mulheres que estão aqui fazem um trabalho profundo, um trabalho sensível.
E eu quero dizer que vocês estão autorizadas a criarem aquilo que vocês sentem que faz sentido. E não o que o mundo tá falando pra você que faz sentido. Então você tá completamente autorizada a ser exuberante, a rir alto, a ficar de pé nas 4 patas e ser a mulher maravilhosa que você já é.